Vamos lá, pessoal, mais uma aula de atualização previdenciária. E previdência, como você sabe, não para nunca. Atualizações não só de leis, como de jurisprudência. A gente vai agora para uma decisão do TNU. É muito importante essa decisão, questão de prazo inicial de perícia para fins de contagem do direito do benefício por incapacidade. Porque muitas vezes é feita a perícia e, na prática, quando o perito não tem elementos, ele identifica a data da perícia como a data do início da incapacidade. E isso é prejudicial ao segurado, evidentemente, porque ele não recebe retroativo e é uma questão meio que contrassenso, já que ele está colocando justamente em discussão a sua incapacidade desde o início que ele entra na justiça, né? Então vamos entender aqui como é que está o tema. Foi julgado agora em abril de 2025, tá? Vamos acompanhar. Perícia judicial e termo inicial de incapacidade. Questão a ser submetida. Saber qual o termo inicial para fixação do início do benefício quando o perito judicial reconhece o estado de incapacidade alegado pela parte, desde o requerimento na via administrativa, mas não sabe precisar efetivamente a data do início. Aí, nessa dúvida, ele acaba botando a data da perícia e quem se ferra é o segurado. Não só, gente, para fins de retroativo. Não só para fins de retroativo. Imagine que a qualidade de segurado também, né? Você não está no período de graça ali, tá para acabar a qualidade de segurado, e aí demonstra que ele ficou incapaz na perícia, naquela data da perícia, sendo que ele perdeu a qualidade de segurado no curso do processo da ação. Então, a tese firmada foi a seguinte: a fixação da data do início da incapacidade na data da perícia constitui medida excepcional que demanda fundamentação capaz de afastar a presunção lógica de que a incapacidade teve início no momento anterior ao exame pericial. O que quer dizer isso aqui? Previdenciário é tudo prática, né? Então a gente tem que entender como é isso aqui na prática. Para que serve isso aqui, professor? Eu tenho essa decisão, primeira coisa, a decisão da TNU não vincula o INSS, tá? Ele serve de parâmetro para algumas decisões do juizado, evidentemente, da turma recursal, mas o INSS não. A questão da fixação de perícia, benefício por incapacidade, é uma coisa muito coloquial. É muito difícil o judiciário e o INSS criarem uma rota muito delimitada para a questão de benefício por incapacidade. Por quê? Porque vai depender muito da instrução do processo, de como você instrui, você bota de documentos, como você prova efetivamente uma incapacidade. E o que o judiciário fez aqui? Ele fez questão de dizer que não tem a presunção automática de que a incapacidade é da data da perícia quando você tem dúvida do início da incapacidade. Uma hipótese meio de tornou mais difícil essa conclusão de prejudicar o segurado com a incapacidade dele. Imagina o cidadão alega uma incapacidade na perna, passou por um acidente, está com uma hipotrofia, uma, uma atrofia muscular, e aí ele está convalescente ainda, alega uma incapacidade e entra no INSS, a perícia nega, ele entra na justiça, demora 6 meses para realizar a perícia e chega no dia da perícia, o médico diz que ele está doente dali para frente. Quer dizer, porque você não juntou documentos anteriores. Então, a ideia no judiciário é dizer que isso só pode acontecer se o médico fundamentar que dali para frente é que tem elementos. Senão, essa presunção de que dali para frente ele está incapaz, ela passou a ser excepcional. E um outro detalhe, quando ele fala aí que essa questão da demanda fundamentação, não quer dizer que ele só deve fundamentar quando a perícia for da data ou quando a incapacidade for da data da perícia. Ele deve fundamentar todas. Mas nesse caso específico, ele deve fundamentar ainda mais, tá bom? E o tema foi esse tema 343, o PUIL, Pedido de Uniformização de Interpretação de Lei, tá? E a discussão girava em torno da fixação do início de incapacidade para fins de benefícios previdenciários, tendo em conta que o perito tinha poucos elementos materiais e clínicos para aferir a data do início da incapacidade do segurado. Então veja-se o trecho do laudo complementar judicial. Não há indícios, não há documentos que determinem com exatidão a data do início e término de cada incapacidade laboral por descompensação clínica, restando por fim
a data da perícia médica como fator inequívoco para incapacidade laboral, como já grafado no dito laudo. Ou seja, esse foi um caso em que o perito marcou a incapacidade na data da perícia. Entendeu a turma nacional de uniformização que a presunção de início de incapacidade no dia da perícia viola a primazia da realidade quando se sabe que o paciente reclama pelo benefício justamente porque alega aquela incapacidade antes, obviamente, de realizar a perícia. O tribunal, então, inverteu a presunção para entender que somente extraordinariamente e fundamentando é que a data do início da incapacidade será na data da perícia. Permanece, evidentemente, o livre convencimento motivado. Então, está aqui mais um precedente. Eu, como professor, comungo do raciocínio da TNU. Acredito que eles estão corretos nesse pensamento. E a gente não pode negar que o segurado está ali numa situação de vulnerabilidade e a gente presumir que ele não tenha incapacidade antes, sendo que ele está alegando isso há anos para duas instâncias, alegou no INSS, alegou na Justiça, e ainda ter que presumir que ele é incapaz só daquele dia, realmente não está condizente com a realidade, tá bom? Então isso aqui fica como fundamento, evidentemente, para quem for usar em uma impugnação de perícia, é, justificando que a perícia fundamente que seja dali para frente, ou não fazendo que a presunção seja em período anterior, tá bom? Ficamos por aqui, vamos seguindo de mais aulas previdenciárias. Um forte abraço, valeu.